Esta é uma fala para o canal Central Filosófica, mantido pelo professor e filósofo João Aparecido Gonçalves Pereira, com quem tenho aí a alegria de mais uma vez conversar. E hoje conversarei sobre o legado do ex-papa Bento XVI, o famoso cardeal Joseph Ratzinger, que trouxe a identidade católica para o dogmatismo e a ênfase no conservadorismo. É um legado sobre o qual pairam avaliações negativas e positivas, no mínimo ambíguo, controverso em alguns pontos, polêmico em outros. Se, por um lado, Bento XVI traz a questão da identidade católica ancorada numa tradição ou numa visão de tradição conservadora que retoma postulados do Concílio de Trento. Por outro lado, este legado será um legado de silenciamento de teólogos, silenciamento de livres pensadores na igreja, um legado de censura e de dificuldade de lidar com graves problemas internos que a Igreja Católica possui até o presente momento. Os casos de abusos sexuais e morais, revelando uma dificuldade interna da igreja de trazer essa questão, de lidar com essa questão, de lidar com o cometimento desses abusos que têm ganhado as manchetes há muito tempo, perpetrados aí também durante muito tempo. Um papa também que centrou seu foco em temas morais, aborto, casamento homoafetivo e outras questões, deixando de lado, por exemplo, a questão do clima, a questão da desigualdade social, a questão da pobreza, da miséria, que foi retomada agora pelo atual Papa Francisco. O ex-Papa Bento XVI também trouxe um legado de controvérsias com o diálogo interreligioso, ou seja, o diálogo com outras religiões, especialmente o Islã, e tradições hinduístas, tradições budistas, devido a uma encíclica, um documento, Domino Iesu, que recentrava a questão em torno de uma concepção de Jesus, de identidade absoluta e de salvação a partir de uma certa visão do que seria Jesus Cristo, do que seria esta figura em termos teológicos. Portanto, é um legado que, se por um lado, se caracteriza por um pensamento rigoroso, teologicamente falando, mas um rigor dentro do cânone tradicional, conservador, dentro do cânone a partir dos postulados do Concílio de Trento. Por outro lado, é um legado polêmico, controverso, pela incapacidade de lidar com temas candentes internos, também pelo silenciamento, pela censura de alguns teólogos, aliás, de muitos teólogos, na verdade. Ele foi o responsável durante muito tempo, durante o papado do João Paulo II, pelo setor da igreja que cuida do dogma, da tradição, aquilo que era chamado de Antiga Inquisição. Isso é muito importante enfatizar pelas escolhas feitas pelo ex-papa Bento XVI e pela dificuldade que ele teve, não só ele, mas é uma dificuldade que permeia a Igreja Católica, de lidar com o mundo moderno, com as transformações do mundo moderno, com as concepções do mundo moderno, e fez da Igreja uma espécie de fortaleza, né? Uma fortaleza com muitos problemas internos, com muitas fraquezas internas. Portanto, é um legado sobre o qual paira uma avaliação ambígua, enfatizando alguns pontos positivos, mas também destacando os pontos negativos deste legado. Para os conservadores e ultratradicionalistas, ele repôs o diálogo com as correntes ultraconservadoras que tinham sido expulsas, que tinham sido excomungadas. Para outros teólogos, bispos e padres, representou uma grande perseguição. De fato, houve censuras e elementos que apontam para esta dificuldade de lidar com a diversidade de pensamento, de opinião. Inúmeros são os exemplos das dificuldades de Bento XVI com o tema do diálogo interreligioso, com o tema da pobreza e da miséria, com o tema das questões ligadas aos direitos das mulheres, direitos
das minorias, especialmente LGBTQIs. Um dos mais famosos é a dificuldade de enxergar no casamento homoerótico um direito civil. Obviamente, quando se fala deste item, não se quer dizer o sentido religioso. O sentido religioso está sempre preservado, mas a questão da confusão entre o civil, o elemento laico e o elemento religioso. Enfim, são muitos elementos e questões que este papado deixou, mas o mais importante, sem dúvida, foi a renúncia, a corajosa renúncia, na dificuldade de lidar com essas questões pela própria limitação da visão conservadora dogmática tradicional da identidade católica, da teologia católica em relação a esses pontos. Essa renúncia, a primeira em mais de 500 anos, abriu uma janela de oportunidade, abriu uma outra forma pela qual a Igreja se apresentou de forma distinta com agora o Papa Francisco, que tem uma outra visão e que traz temas tão candentes como a destruição do meio ambiente, a pobreza, a miséria, as migrações, todo um caudal de temas que não foi tão aprofundado assim dentro do legado do Papa ou do ex-Papa Bento XVI. Então, é um legado que para alguns vai ser muito positivo, conservadores e ultratradicionalistas, e para outros vai ser, no mínimo, controverso e polêmico. Também até pela dificuldade, por exemplo, de lidar com a questão dos abusos sexuais e morais cometidos por sacerdotes, bispos e líderes de congregações religiosas. Então, é uma avaliação que tem que levar em consideração todos esses elementos que estão em jogo no papado ou durante o papado de Bento XVI.